cidade. Sou solteira. Como é que ele chama? Tô na pista, Miguel. Tô na pista. Não sou nem muito exigente, que eu não vejo, né? Então, assim, os atributos têm que ser outros. Diz o seu nome, quantos anos, mora em Rondonópolis há quanto tempo? Eu me chamo Débora Camila, tenho 37 anos, sou nascida e criada na cidade de Rondonópolis. Tenho um filho de 5 anos de idade. Como é que ele chama? Miguel. 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 O Miguel tá bem? Miguel ótimo, meu parceiraço, assim, meu companheiro. Débora, você nasceu com um glaucoma congênito. Sim. E você foi perdendo gradativamente a visão, até que com cerca de 30 e poucos anos você perdeu totalmente a visão. Como foi para você, adolescente, com pouco recurso visual? Como é que você conseguiu administrar internamente essa dificuldade? Eu confesso a você que não foi uma administração, foi uma sobrevivência, né? Eu aprendi ao longo da vida a ressignificar a minha dor, passar por cima daquilo que era dificultoso, tanto que na adolescência, enquanto baixa visão, eu costumo dizer que ser baixa visão é muito mais difícil do que ser cego. Enxergar pouco é mais difícil e doloroso do que não enxergar nada. Por quê? Porque quando você enxerga pouco, você fica naquele lugar sem lugar. Você não enxerga o suficiente para se encaixar num mundo de pessoas que enxergam totalmente e não enxerga nada para poder se identificar e utilizar dos recursos de quem não enxerga nada. É uma luta. É uma zona cinza, é uma interface... Porque se você quiser, vamos supor, para as pessoas que são baixa visão, qualquer pouquinho, eu lembro que quando eu tinha 5% de visão, as pessoas, na verdade, quando eu tinha só o resíduo, o vulto, só a percepção de luz, as pessoas falavam assim, mas você já não tem nada. Mas essa percepção de luz já é muito. Então, já nos dá um norte, um direcionamento, já nos auxiliam. Então, você, nessa situação, o que você faz? Você, ao invés de preferir se comparar ou se identificar com pessoas que não enxergam nada, porque as pessoas pensam que a cegueira é a pior coisa que tem, é algo mais limitante, eu vou provar para você que não. As pessoas preferem tentar ficar relutando, disfarçando, se apegando a frases capacitistas que as pessoas começam a dizer pra gente. Essa pessoa finge que enxerga. E aí a gente se apega a isso, massageia o nosso ego, mas nós não conseguimos avançar como aquelas pessoas que não têm problema visual. Porque enxergar, ele é mais cerebral do que ocular. Porque é o cérebro que manda o comando. Então, como que eu conseguia driblar, disfarçar? Como que parecia para as pessoas que eu enxergava? Porque a pessoa que é baixa visão, ela percebe, pensa que vê e vai. Então, ela percebe um objeto ali, aí o cérebro para ela manda um comando do que traz uma memória do que é aquilo dali, aí ela fala assim, aquilo ali é uma poltrona. E de fato é uma poltrona. E aí as pessoas pensam assim, tá fingindo que tá enxergando, que não enxerga. Quando na verdade é um exercício, o seu corpo vai se adaptando. Agora, o cego, ele não enxerga, Sim. mas vê. Débora, quando você ficou cega 100%, como é que foi isso para você? Como é que esse processo de aceitação? Porque eu imagino que existam pessoas que têm um sério problema com isso. Talvez fiquem revoltadas, ficam culpabilizando Deus e o destino, enfim. Como é que foi para você isso?
pelo meu histórico, porque para mim a cegueira ela veio como um processo na minha vida. Então, para mim, Débora, foi libertador. Mas eu entendo que o processo... Como libertador, Débora? No sentido de eu sair desse limbo do ver e não ver. Eu iniciei uma faculdade de Direito, fiz 2 anos e meio, mas... Já cega. E com baixa visão, Com baixa 5% de visão. Certo. Mas aí, como que você pede um vade-mecum com fonte ampliada? Na hora de você fazer trabalho com as pessoas, na época eu trabalhava dentro da instituição, eu era telefonista, e aí todo mundo me via andando, perambulando normalmente pela instituição, matando aula para ir pro barzinho. E aí, na hora de fazer uma prova, eu não tinha condições de auxiliar a pessoa a pesquisar numa doutrina, era aquela dificuldade, sempre entortando porque enxergava de um lado só, era uma dificuldade. Então, quando eu perdi a visão, menina, eu descobri o mundo. Aí eu descobri um mundo de possibilidades, primeiro, porque eu achei o meu lugar. Eu me aceitei, né? E achei o meu lugar e as minhas possibilidades dentro das minhas condições. O que para algumas pessoas é muito difícil Por quê? Porque assim, as pessoas perguntam assim, Débora, o que é mais difícil? Nascer cego ou perder a visão? Altemar, eu imagino que seja perder a visão. Eu imagino, mas eu quero ouvir a tua opinião mesmo. Eu falo para você, eu defendo a teoria de que nascer cego é muito mais difícil. Porque eu perdi a visão. Mas não é, se você tem alguma coisa e você perde, como é que você pode sentir falta de algo que você não tem? Agora, se você tem e perde, não é mais difícil? A pessoa tem dinheiro, perde o dinheiro. A pessoa tem, sei lá, o pé, perde o pé. Mas me diz a sua opinião. O fato de não enxergar não me impede de ver. Que nem eu falei para você, eu não enxergo, mas eu vejo. Qual é a diferença? Enxergar, as pessoas enxergam o tempo inteiro. Você está me enxergando. Eu estou te vendo. Se você me entregar um papel, você vai enxergar primeiramente o papel. Certo. E aí você fala bem assim, Débora, olha isso aqui. E vai me entregar. Eu vou pegar o papel. Eu vou ver o papel. Qualquer objeto que você me der, eu vou ter a possibilidade de vê-lo. Eu não vou enxergar, então, mas eu vou ver. Deixa eu ver se eu entendi. As pessoas enxergam com os olhos. E você vê com os detalhes. Com todos os seus outros recursos. É isso? Seria isso? Sim, minha irmã já colocou roupa, camiseta no Miguel com furada. A gente ia sair, ela deixou a roupa lá separada. E aí, na hora que eu fui pôr a roupa no menino, eu falei, mas essa camiseta aqui tá furada. Aí depois eu falei pra minha irmã, falei, ai, Gabi, a camiseta não tava não, tava aqui o furo. Então, nós prestamos atenção em muito mais detalhes. As pessoas estão o tempo inteiro enxergando, mas não estão vendo mais. Elas estão o tempo inteiro enxergando. A gente poderia filosofar um pouco nesse sentido? Com certeza, adoro. As pessoas elas veem umas às outras, mas elas não as enxergam? E eu vou aprofundar isso, sabe em que sentido? Espelho. Pelo fato de enxergar, as pessoas estão tão acostumadas a ir em frente do espelho, né? Só que, por exemplo, eu, Débora, você imagina que eu não lembro qual é a minha última memória do meu rosto? Você não no lembra? Espelho? Eu falo para minha mãe assim, mãe, a vantagem, eu falo para minha mãe, para minha avó, falo assim, olha, vocês têm sorte, porque eu nunca vou ver vocês velhinhas, enrugadas, né? Eu não vou ver assim. O que ficou para mim? A última imagem do rosto. Mas qual que foi a última imagem do rosto? A que eu parei e prestei atenção. Por exemplo, da minha mãe. A minha mãe, a imagem do rosto que eu tenho da minha mãe é uma foto dela que eu vi no Facebook, que ela tá
com um óculos de armação vermelha, isso tendo a possibilidade todos os dias de ver o rosto da minha mãe. Mas eu vi e não prestei atenção, não fotografei aquela imagem. Então, quando eu prestei atenção em uma imagem e fotografei, foi essa que ficou na minha memória. Isso para tudo na vida, até a minha imagem. Então, assim, quando eu falo de mim, que eu me lembro qual foi a imagem que eu tenho. Nossa Senhora, a imagem que eu tenho, tão linda, acho que é por isso que minha autoestima é alta, né? Porque, assim, uma imagem assim, eu estava magérrima, novinha, eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, cabelo comprido, estava pronta para ir para um show na Exposol. Essa é a imagem que você se lembra quando você se refere a você? E aí quando eu olho para o meu rosto, que assim que eu tento visualizar e trazer a memória, é esse rosto que eu vejo. Tem outras também, tem de quando o Miguel nasceu, fotos, algumas assim. Então assim, eu tenho algumas referências sobre o meu rosto, sobre mim, né? E assim das outras pessoas. Hoje, por exemplo, minha irmã, hoje ela tem o cabelo curtinho, assim, igual o meu. Mas eu nunca cheguei a vê-la de cabelo curtinho. Quando ela cortou, eu já não estava enxergando o suficiente para poder ter essa memória. Então, eu lembro dela com o cabelo maior. Então, assim, as pessoas... Por isso que eu falo para você, hoje, talvez, se você perdesse a visão hoje, qual memória seria que você teria do seu rosto, apesar de enxergar? Quando você para e fotografa e presta atenção no rosto das pessoas que estão à sua volta, porque você não sabe se vai ser a última vez que você vai ver. Sim. Porque assim, a cegueira parece algo assim, a deficiência visual e a cegueira parece algo muito distante, mas não é. Quando eu entrei lá no Braille, eu fiquei tão impactada com cada história, eu acho que era para eu ser jornalista mesmo. 13,5% da população tem deficiência visual total, né? Então, assim, é muita gente, né? Só que lá no Braille, eu já estive lá, já fui várias vezes lá, eu acho um trabalho fantástico. Você estava me dizendo que foi lá que você se encontrou como pessoa, né? Me conta essa experiência. Deixa eu só recapitular e falar da diferença entre quem nasce cego e quem perdeu a visão. Certo, okay. Então, assim, eu acredito que para quem perdeu a visão, assim como eu, a desenvoltura, porque nós nos baseamos por referência. Esses dias eu estava filosofando e pensando sobre isso, e hoje em dia nós vivemos num mundo de influências. Eu tenho Instagram e perpasso pelos Instagrams das pessoas que eu sigo e fico lá ouvindo, e aí me veio assim na cabeça, sabe? Hoje, como que as pessoas são influenciadas? E as pessoas com deficiência visual, nós vivemos de referências, até para comprar. Então, a pessoa que nasceu cega, ela não tem referência alguma. Se você falar para mim, Débora, eu estou com a camisa preta, eu sei o que é preto, eu sei o que é vermelho, eu posso ir no mercado, eu tenho a possibilidade de um processo evolutivo muito maior. Se você pensar que eu tenho amigas que utilizam o YouTube, eu, por exemplo, utilizo o Instagram e tive a possibilidade de identificar a diagramação do Instagram. Eu sei como é que é a diagramação do Instagram, aquelas bolinhas lá, blá. Então eu consigo direcionar o meu dedo para canto, na onde que está. Se você pensar que existem pessoas que utilizam YouTube, Instagram, sem saber como é que é o logo desses aplicativos, sem saber como é que é a cor disso. Então, assim, quando uma pessoa que nasce, porque todas as nossas referências são a partir daquilo que a gente viu. Você já pensou que uma criança que não enxerga não corre? Porque ela nunca viu ninguém correndo. Sim. Né? Então, assim, nós temos referências de nós, de si e do mundo através do outro. Se não existisse espelho, nós só sabíamos o que é um nariz fino, um nariz grande, um cabelo curto, um cabelo comprido, através do outro. Sim. Então, a pessoa que nunca enxergou, ela não tem essa referência, ela cria esse mundo. Um professor lá do Centro de Reabilitação... Mas eu volto...
Não é pior nascer, então? Porque ela não tem nem É pior nascer, é isso que eu falo pra você. É pior nascer do que perder. Porque você perdeu, você deixou de enxergar e tem a possibilidade de ver através das suas referências, e isso te dá possibilidade de desenvoltura. Tanto que até a feição, um professor lá do Braille... Agora você me convenceu. Convenci, né? Ah, meu argumento foi bom. Eu tenho um professor lá do Braille que ele fala bem assim para mim, o professor Luiz. Ele falou assim, nossa, Débora, ele trabalha teatro, né, com os alunos, e aí ele fala bem assim, nossa, Débora, você é muito expressiva. Você gesticula tanto que se eu sento num lugar, estou conversando com alguém, estou com óculos escuros, se eu não estou com a bengala, as pessoas não imaginam que eu não enxergo. Sim. Por quê? Porque eu tenho expressão. E você pode perceber que as pessoas que não enxergam, com o passar do tempo, elas vão perdendo a expressão facial. Fica aquele rosto travado. É verdade. Porque ela não viu mais os movimentos. Então, a partir da idade, igual eu tenho amigas que perderam a visão com 13 anos, com 12. Porque a gente tem os neurônios espelhos, né, Débora? Ou seja, quando você olha para uma pessoa, a pessoa está triste ou a pessoa está alegre, isso influencia a tua fisionomia. Por isso a gente chora quando a gente assiste filme triste, ou a gente se assusta quando a gente vê um filme de terror, né? E a pessoa perde essa capacidade. Ela perde, aí fica aquele rosto travado. E ele falou assim, nossa, Débora, não perca essa... Eu falei, não vou perder, porque eu sou pra frente, né? Eu não... Mas assim, então é muito... tem possibilidades, a pessoa, e isso perpassa pelo processo de possibilidade de inclusão, de aceitação, de visão de mundo, de conhecimento. Esses dias eu estava conversando e tudo que se apresenta para uma pessoa com deficiência visual é uma informação. Por exemplo, lá no Centro de Reabilitação Luiz Braille, nós lidamos com pessoas que têm poder aquisitivo, né? Muito baixo, né? Então, assim, o que acontece? Essas pessoas, tudo que é proporcionado a elas, a nós, né? Porque eu faço parte daquilo ali, tudo que nos é proporcionado ali dentro é uma informação pra gente. Por que ali foi um divisor de águas na minha vida? Sim. Porque a hora que eu pus o pé dentro daquela instituição, eu enxerguei um mundo de possibilidades. Eu falei assim, nossa, cheguei na minha casa. Porque a sensação de pertencimento. De pertencimento. Que todo de mundo lugar tem que ter. que todo mundo tem que ter. Porque eu ficava aqui lutando no mundo tentando parecer algo que eu não era e não conseguia me encaixar e nem competir em igualdade com as pessoas, né? Sim, Então, assim... Por isso que você disse que foi libertador. Foi muito libertador e hoje eu sou uma pessoa assim com autoestima muito mais elevada, eu sou muito mais autoconfiante, muito mais realizada e isso me trouxe possibilidades de, quando eu entrei lá no Braille, mentiram pra mim, sabe? Falaram assim, nossa, Débora, você se comunica muito bem, você fala bem. E aí me contaram essa mentira, eu acreditei e fui, né? E aí me ofereceram a possibilidade de fazer uma programação de rádio numa rádio web dentro da instituição. Certo. E aí eu falei assim, nossa, como que eu vou mexer num computador, fazer uma programação de rádio, fazer sonoplastia, isso é possível? E eu ainda estava naquele processo, porque eu cheguei ainda enxergando um pouquinho com resíduo, eu estava ainda na fase do cego cheira-tela. Você conhece o cego cheira-tela? Não, é aquele que pega o celular e fica assim, ó, cheirando a tela, finge, achando que tá vendo e não tá vendo nada. E os professores tentando, de todas as formas, falar assim, não, Débora, coloca o leitor de tela e não sei o quê. Eu falo, não precisa, eu tô vendo, não tá vendo nada. Não precisa disso não, eu tô vendo, tá vendo? Aquela fase de aceitação cerebral que não... Então, assim, eu nem condeno quem é baixa visão, porque, assim, é um processo, se você tem um pouquinho para você aceitar, o processo de aceitação... Cada um tem Nossa, é muito complicado.
Sim. Tanto que eu cheguei lá, eu falava assim, ó, eu não quero aprender a mexer no computador, eu quero um tablet de 10 polegadas, porque aí eu posso aproximar, né? E aí a professora falava assim, não, Débora, você vai gostar do notebook, não sei o que, não, porque a tela fica longe, aí eu tenho que ficar aproximando, e já passei por isso, eu não quero, não sei o que. Hoje, eu não vi, você é meu notebook. Nossa senhora, meu notebook. Sabe o prazer de você sentar numa cadeira, colocar o notebook na mesa e ficar assim, ó, igual uma pessoa que enxerga, não tem igual, não tem, é maravilhoso você digitar. E aí ela falou assim, vamos fazer uma programação de rádio, você se comunica muito bem, e eu comecei a aprender a mexer com um leitor de tela, o NVDA, que é um processo para você acostumar com aquela voz o tempo inteiro falando, cansa a cabeça, é uma voz bem robótica, a compreensão, então assim vai trabalhando, você vai aguçando. Aquilo que está escrito, o leitor vai lendo para você ouvir, para você começar a usar a sua audição. Sim, ele vai lendo tudo que está ali. Então, o primeiro passo é você decorar o teclado do computador. E aí, tudo que você faz com o mouse, eu faço no teclado. Eu não utilizo o mouse, com teclas de atalho. Então, assim, eu falo que cego tinha que ter 2 cabeças e 6 ouvidos. Porque é um exercício muito... Você acaba, assim, ficando extremamente perceptiva com os outros sentidos, né? Que estão normais, digamos assim, né? Porque, assim... Tato, audição, olfato, tudo, paladar, porque tudo, né? É aquela coisa que eu te falei do enxergar. O enxergar, ele acomoda as pessoas. Sim. Por exemplo, você deixa alguma coisa aqui e você fala assim, depois eu pego. E você não se preocupa em lembrar aonde você, prestar atenção aonde você deixou, qual a posição que você deixou. Por quê? Porque você vai passar, você vai bater o olho, você vai ver e pronto. Sim. Eu não. Então eu tenho que prestar atenção aonde eu deixei, como eu coloquei, para que eu tenha a possibilidade de voltar e ter acesso àquilo dali no momento em que eu preciso. Então essa é a forma da pessoa com deficiência visual. Você tá falando aqui, eu estou lembrando, eu fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, e um exercício que eu passava, que as pessoas assim voltavam assim maravilhadas, assim, eu pedia para a pessoa tomar banho com os olhos fechados e jantar com os olhos fechados. E as experiências que as pessoas voltavam contando eram maravilhosas, porque quando você fecha os seus olhos, você presta muita atenção na temperatura da água, no contato da água com o seu corpo, né, na textura do sabão. Então, assim, são informações que quando você está tomando banho mecanicamente, automaticamente, você não tem a menor ideia. Jantar com o olho fechado, então você percebe o quê? O cheiro, a textura, o gosto da comida em si. Ou seja, é como se houvesse uma explosão de sensações que você, por usar a sua visão, né, vendo, não enxergando, você acaba perdendo. É bem isso que você falou mesmo, né? E você pontuou as coisas prazerosas dessas 2 situações que são muito interessantes. Que tipo assim, você perceber, sentir, né, o sabonete, mas e aí? Tá, a pessoa vai lá de olho aberto, pega o sabonete e passa. E ela encontrar o sabonete com o olho fechado, o shampoo, uma vez minha mãe me perguntou, isso quando eu já era baixa visão. Minha mãe me perguntou, Débora, como que você sabe qual que é o shampoo e qual que é o condicionador? Porque eu que não enxergo sem óculos já tenho dificuldade. Quando eu era baixa visão, eu utilizava de um mecanismo. Eu perguntava para alguém, e aí o que eu fazia? Arrancava um rótulo de um. Entendi. Então aí a hora que eu pegava, eu sabia qual era o shampoo com a condição. Depois que eu perdi a visão, é totalmente possível você perceber. Em algumas embalagens, o shampoo e o condicionador, a embalagem é diferente. Ou então, se é igual,
pelo peso e a textura. O shampoo você chacoalha, ele faz plop, 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 plop. O condicionador não faz, porque ele é mais grosso, mais cremoso, mais denso. Mais denso, né? Já na comida, que eu achei muito legal você ter falado da comida, porque eu vou falar para você, é mais difícil para um cego, a dificuldade de um cego é maior na alimentação do que na locomoção. Como assim? Você já tentou colocar ketchup num lanche sem ver? Não tive essa experiência. Pois é, eu já acostumei a comer lanche sem ketchup. Justamente por essa dificuldade, porque você não sabe tanto que você pôs, você pode até direcionar onde você passou, mas aí você aperta e aí derrama, né? Cortar uma pizza sem ver, um bife, porque quando nós vamos cortar, nós medimos com o olhar o tamanho, aí corta assim, se ficou grande, corta de novo, mas e aí, eu não sei se ficou grande, na hora que você vai pôr na boca, tá aquele trem, grandão. Então, assim, são essas as dificuldades. Débora, são tantas variáveis que a pessoa que enxerga não tem a menor ideia do que faz, não é? Vivem no automático. Vive no automático. E aí, quando você perde a visão, você começa a observar as coisas simples. Por exemplo, e por que eu falo para você que é libertador não enxergar? Eu falo para os meus colegas lá no Braille que nós estamos anos-luz à frente da humanidade. Por quê? Por isso que eu falo para você que eu não tenho vontade de voltar a enxergar, eu tenho vontade de recurso, querer ficar rica, ganhar na Mega Sena e viver assim, confortavelmente, mesmo sem a visão. A gente estava conversando antes de gravar que se você achasse a lâmpada do Aladim e tivesse 3 desejos, quais seriam os 3 desejos? Certamente enxergar não seria um deles. Eu queria ficar rica e ficar rica. Os 3, Débora, 3 vezes. Não, vamos parar um pouquinho. Vamos contextualizar o negócio. Né? Você achou a lâmpada. Você tem 3 desejos. Qualquer coisa que você quiser, você não quer voltar a enxergar? Não. Eu quero ter um motorista, eu quero ter um mordomo, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter uma casa totalmente climatizada, ter um jatinho particular, encher esse jatinho com os meus amigos da Cegolândia, com um monte de gente para auxiliar a gente e viver. A dificuldade que eu enfrento para estudar, eu acho que é mais assim são as barreiras da acessibilidade atitudinal e comunicacional das pessoas para comigo. Graças a Deus, eu sou aluna da Unemat e a Unemat tem possibilitado assim, muitas oportunidades para a pessoa com deficiência. Ela tem se empenhado muito na educação inclusiva. Então, quando eu prestei o vestibular, já tinha passado um semestre, já tinha começado o curso, e a faculdade nos possibilitou o quê? O que elas conhecem, né? Sobre acessibilidade, inclusão, que graças a Deus é muito pouco, por isso que eu tenho a possibilidade de estar fazendo uma faculdade. E eles cederam, né, um notebook para os alunos. E hoje em dia o que se menos usa dentro de uma faculdade é papel, né? Sim. Então, assim, eles cederam um notebook, fizeram seletivos para ledores. Então, assim, a dificuldade é, assim, transladar, eu vou de aplicativo, né? Que é isso que me gera um custo. Mas em questão, assim, de conteúdo, é bem tranquilo, porque é tudo assim digitalizado, slides, alguns materiais os professores não estão convertidos em PDF, e aí a gente vai lá, conversa e converte esses materiais. O que não tem essa possibilidade, a ledora está ali para intermediar.
Então, assim, chego em casa, todo o meu material eu utilizo, já deixo baixado no computador. Então, assim, é bem tranquilo em algumas questões. Claro que não é 100%, tipo, você editar um vídeo. Porque o que eu falo? A inclusão, ela perpassa pelo conhecimento, pelo autoconhecimento primeiro da pessoa com deficiência, com qualquer deficiência. Sim. Eu sou atuante no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui em Rondonópolis. E aí o que eu percebo? Que hoje em dia nós estamos vivendo um mundo muito desestruturado em todos os aspectos, desestrutura familiar, profissional e educacional também. Essa polarização trouxe isso para nós. Então, independente, hoje nós estamos vivendo aquele tempo assim, você pode ser o que você quiser. Será? Sim. Quando eu comecei, eu parei a minha faculdade de Direito, e aí 1 ano depois eu comecei a fazer Educação Física. Educação Física? Uhum. Eu era baixa visão. 1 semestre eu fiz de Educação Física. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e eu poderia ser dispensada do estágio por ser deficiente visual, né? Sim. Uhum. Mas aí até que ponto isso é válido? Você se formar numa profissão a qual você não vai ter condições plenas de atuar naquilo dali. Sim. Então, ser por ser, eu, Débora, hoje eu vejo assim que foi uma vitória não ter concluído o curso de Direito, porque eu penso que é muito dificultoso para uma pessoa, apesar de toda a tecnologia hoje, né? Sim. É muita leitura de processos, e sem contar que você tem que ter aquele dinamismo de ir e vir lá no fórum, protocolar as coisas, ou então ter condições de pagar alguém para fazer isso. Então, assim, se você é uma pessoa com deficiência visual, fez a faculdade de Direito, a possibilidade é para concurso, né? Sim. Então... Débora, e aqui, nossa cidade, em termos de acessibilidade, em termos de inclusão, o que ainda falta, o que está bom, o que você acha que é mais premente, assim, se a gente for pensar em prioridades? Acessibilidade e inclusão. O que é acessibilidade, né? É você dar acesso a todas as pessoas, independente de alto, baixo, gordo, magro, cego, surdo, usuário de cadeira de rodas. Então, assim, aqui em Rondonópolis, para quem... eu tenho amigas minhas que reclamam muito de calçadas, né? Estamos num estado, eu falo que o estado de Mato Grosso é um estado de muitas possibilidades e potencialidades, porém é um estado muito retrógrado, né? Em muitas coisas. E principalmente a tecnologia. Porque para a deficiência visual, todas as possibilidades estão na tecnologia. E aqui ainda utilizamos muito pouco. E a acessibilidade atitudinal, né, que é assim, é a comunicação para a pessoa com deficiência, porque assim, como que você se comunica com a pessoa com deficiência, porque deficiência visual principalmente, porque as pessoas, de uma forma empática, elas agem da mesma forma que a gente, quando nos veem, finge que não vê, de uma forma empática, por não saber se comunicar. Você sabe como cumprimentar uma pessoa cega? Você sabe como, servir uma pessoa cega? Você sabe como descrever um ambiente para uma pessoa cega? Você estava dando um exemplo. A hora que você chegou aqui na clínica, a moça falou, do outro lado. É do outro lado, mas... Que lado? Que eu não sei para que lado que você está olhando, que outro lado, né? Então eu falo assim, para cego não tem, para lá, para cá. Não, você é direita, esquerda, tantos metros, né? Então eu aprendi metragem até depois que fiquei cega.
Agora, uma coisa que eu ainda não aprendi é norte, sul, leste, oeste, ainda até hoje, não tem esse direcionamento não. Mas assim, me corrija se eu estiver errado. As pessoas, elas costumam ser solícitas com as pessoas cegas, mas às vezes o que falta é operacionalizar essa solicitude, é isso? Ter o conhecimento saber como abordar, saber como... Porque às vezes a pessoa chega e quer pegar você pela mão. Menina, tem uma amiga minha que ela ficou cega. Quando ela ficou cega, e é incrível a história dela, ela dormiu enxergando e acordou cega. Uhum. Ela teve uma dor de cabeça muito forte, passou um nervoso no serviço. Ela trabalhava numa concessionária aqui em Rondonópolis. Uhum. E aí chegou em casa, deitou, dormiu, acordou e ficava, nossa, mas tá demorando para amanhecer, nossa, mas tá demorando para amanhecer. Deus. E aí ela coçou os olhos, rasgou a retina e não enxerga mais nada. Uma pessoa que dirigia tudo. Então, ela falou assim, quando eu fiquei cega, que eu ia andar na rua, eu detestava que as pessoas ficassem pegando em mim. Porque a gente assusta. Eu assustava toda hora. Você tá assim, a pessoa vem, você assusta, sabe? Ou então a pessoa pegar e te puxar pela bengala. Pega na sua bengala assim e sai te puxando. Acontece. Então, assim... Pegar pelo braço também, né? Pega pelo braço, ou então vai te colocar sentado assim na cadeira, aí ela te vira, não, pra cá, pra lá, pra cá, sabe? Então, são coisas assim que precisam ser informadas para as pessoas. Talvez, Débora, falte o trabalho nas escolas desse tipo de orientação para a molecada, para eles já crescerem sabendo como se dirigir. Você não acha? Eu faço aula de orientação e mobilidade até hoje, né? E olha que interessante, é orientação e mobilidade. Então, a mobilidade do deficiente visual só é possível através da orientação. Então, se não for uma orientação eficaz, não acontece. E aí, meu filho estuda numa creche municipal lá perto de casa, e aí eu tô fazendo aula de orientação e mobilidade para poder levá-lo até a creche. São 7 quadras da minha casa. E aí um dia o meu professor de orientação e mobilidade, o professor Gerson de Mamã, ele é profissional de educação física, técnico paralímpico daqui da cidade, ele falou assim, Débora, vamos vendar o Miguel para ele poder entender, né, como que você enxerga. Como é o seu mundo. E nós vendamos o Miguel, dei uma bengala para ele, e o Gerson ficou chamando ele, assim como o Gerson faz para mim, porque eu falo assim, a pessoa ficou cega, ela vira cachorrinho. É assim, o Gerson fica assim, Débora, aqui ó, eu falo, moço, você fica estalando o dedo pra mim, rapaz, aqui ó, Débora, eu estalo o dedo, ó, aqui. E eu falo, pronto, virou cachorrinho, porque assim, nós aprendemos a obedecer comandos. Por exemplo, se você tá ali na rua, acontece alguma coisa e a pessoa grita pra você, Altemar, deita! Aí você automaticamente vai deitar? Não. Você vai falar, uai, mas por quê? E vai ficar procurando. Eu não, você falou deita, eu tô no chão. Já foi. Entendi. Então, você viu que as pessoas que enxergam, elas têm a necessidade de entender? Eu falo assim para uma amiga minha, quando eu peço para ela ler algum papel para mim. Quer água? Eu aceito. Quando eu peço para ela ler algum papel para mim, eu falo para ela, amiga, só lê o que está escrito, não tenta entender, não. Se eu falar assim para você, Altemar, aqui no computador, aperta ali tal botão assim, assim, aí você vai falar assim, Débora, mas aqui tá escrito que é pra você, não, mas pode apertar, não, mas aqui tá escrito, então a pessoa vai muito pelo que ela vê, não pelo que ela sabe, pelo que ela sente, pelo que ela viveu, e é o que a gente com deficiência visual vive. Então assim, pra mim, uma xícara é só uma xícara. Por isso que eu falo pra você que nós estamos anos-luz. Esses tempos, o pessoal da CNBB, uns 2 anos atrás, esteve lá no Braille entregando uma Bíblia em Braille. Essa Bíblia em Braille, para você receber ela completa, Quantos quilos? são 6 caixas
com 36 fascículos. Meu Deus. E aí eles entregaram lá, e aí eu falei para a moça que estava entregando, para Rose, eu falei assim, Rose, hoje vocês estão nos entregando uma Bíblia em braille, mas mais que isso, vocês estão nos dando a possibilidade. Porque você imagina, você hoje, com a luz, você lê a Bíblia para mim. No escuro, eu tenho a possibilidade de ler para você. Meu Deus. É muito, muito forte isso, Débora. Débora, mas eu estava vendo que estatisticamente, poucos deficientes visuais sabem ler braille. É isso mesmo? É difícil muito aprender? Na verdade... Por que tão poucos, então? Por conta da tecnologia. É óbvio que é muito mais fácil você usar os aplicativos, recursos tecnológicos. Então, o braille está ficando relegado obsoleto. As pessoas, mas só que assim, toda a alfabetização e o exercício pleno da cidadania da pessoa cega, ela depende da alfabetização em braille. Eu, Débora, eu ainda não sou alfabetizada em braille, faço braille, porque sou militante da causa, né? Então, assim, tenho a necessidade de aprender e experienciar. Porém, tem amigas minhas que perderam a visão, ou amigas que nasceram cega, que tiveram um desenvolvimento muito maior do braille por utilizar o braille durante a sua aprendizagem. Até porque a nossa utilização ela é muito pequena. De que forma? As embalagens, tem muitas embalagens ainda que agora, né, que estão vindo, Natura é uma... Mas isso é muito recente, né, Débora? Muito recente. Medicamento, olha o que acontece com o medicamento, mas olha a complexidade da coisa para a comunicação. Como é que você sabe que é dipirona ou se não é estricnina? Mas o que acontece? Não, e não tem como saber, porque se eu fosse alfabetizada em braille, você vai na farmácia, aí o abençoado do farmacêutico atendente cola o bendito do papel da dose bem em cima dos meus pontinhos, né? Sim. E aí, na hora de tirar... Mas ele faz isso em cima do nome do remédio também. Às vezes eu também falo, mas por que tanto lugar para colocar isso? Por que ele põe bem em cima do nome do remédio? Pois é, mas aí você, uma pessoa vidente, você tira o remédio, tem o rótulo lá no remédio, você lê. Sim. Mas eu também, olha, eu tenho uma outra tecnologia que chama Orcan My Eyes. Eu fui beneficiada pelo governo do estado com esse equipamento. Ele é um equipamento caro, custa uns 18 mil reais. E ele tem aqui, ó, tem até esse sininho aqui nesse óculos. Eu, na verdade, eu tenho preguiça de usar ele, pra falar a verdade. Eu sou meio preguiçosa com a tecnologia, sabia? Eu aprendo só o que é necessário para utilizar, mas eu não... Mas o que esse aparelho faz? Ele é tipo um pendrive que você coloca aqui. Aí eu tô aqui na sua frente, eu aperto aqui, aí ele fala assim, um homem à sua frente. Meu Deus, que legal. Aí eu aperto aqui, segura, eu falo, doutor Altemar. Aí todas as vezes que eu virar para você, ele vai falar, doutor Altemar, que ele te captar. Se eu fizer esse movimento com o braço aqui assim, não tem nada, né? As pessoas vão achar assim que além de cega é esquizofrênica, né? Porque você faz assim um movimento com o braço, ele fala hora. Então, assim, para a leitura de um documento, eu tô ali na sala de espera. Se eu pegar uma revista, aí eu abro a revista, eu aponto ali, ele lê todinho que tá ali naquela folha daquela revista para mim. Ele é tipo um pendrive, é pequenininho, então. É. E você usa no óculos. No imã tipo aqui do óculos, isso. Do óculos, assim. Que tem o imã, ele é acoplado aqui e você... Que legal, que bacana. Para alguns deficientes visuais, esse equipamento já é falido, né? Porque tem inúmeros aplicativos também que fazem isso. No celular, você pode ter no celular, você faz, mas assim, a nível de... porque assim, é a nível de localização, né? Porque tipo assim, Rio de Janeiro, São Paulo, a tecnologia é muito diferente. Lá tem pontos de ônibus adaptáveis,
Sim. tem programas para adaptar a casa da pessoa com deficiência visual, com inteligência artificial, né? Então, assim, que é uma realidade que não é do Mato Grosso, né? Então, assim, qualquer novidade para nós já deixa a gente, uau, achando que é o rei da Cebolândia. Débora, e os seus sonhos? Quando você sonha? Ai, Como é que é isso? Seus sonhos são Ah, coloridos? imagens, né? Você fala? Seus sonhos são coloridos? Meus sonhos só no meu coração, né? Porque na cabeça não é não. Porque assim, que aí eu escolho as cores. Mas assim, como que é o sonhar? Por exemplo, se eu sonhar aqui hoje, essa noite, com esse ambiente aqui, eu vou sonhar com o quê? Com as sensações. A sala estava climatizada, a cadeira, uma poltrona assim, assado, papapá. Mas, por exemplo, se eu sonhar, eu tenho a possibilidade de sonhar que eu tô dentro do açaí. Por quê? Porque eu já andei no açaí, eu sei como é que é o açaí, eu já vi o açaí. Sim. Então pode ser que eu veja a imagem do açaí naquele momento. Mas assim, eu não tenho memória de sonhar com imagens não, de ver a pessoa. Acho que eu tô dormindo, acho que eu não tenho nem tempo de sonhar, mas acho que eu não tô nem sonhando mais tanto. Mas é assim, é porque assim, os sonhos são a representação daquilo que a gente vê, né? Então assim, quando a gente não enxerga, a gente sonha com as sensações. E pasme você, tem gente que pergunta assim, cego vê tudo escuro? Não, se visse tudo escuro ainda via alguma coisa, mas não vê tudo escuro. Sabe como que cego vê? Não. Quando você perde a visão, não é assim que você vai ver tudo preto, igual você entrou dentro de um quarto escuro e é aquele jeito. Imagina você subir na serra com uma neblina imensa. É desse jeito que fica. Neblinado, esfumaçado. Assim. Então não é preto? Não é preto. Preto é cor. Preto é cor. Débora, você me falou que você está na pista, que história é essa? Eu tô na Ai, gente, eu tô na Mas pista. e aí, Quando aparece status civil mãe. Como é que, quando e um crush assim, mas como é que faz? Você vai, como é que você sabe se ele é bonito, se ele é feio? Como é que funciona isso? Essa paquera, esse flerte? Pois é, né? Quando eu enxergava um pouquinho, eu toda a vida sempre saí muito. Eu sempre tive um amigo que eu chamo de olho amigo. Eu tenho um projeto que chama Como Ser um Olho Amigo, né? Um olho amigo, uma amiga que sempre me levava para as festas, me ajudava, me maquiava. E eu sempre gostei de dançar, fui instrutora de dança de salão. E aí meu padrinho morria de tirar sarro de mim. Você não dança mais, Débora? Eu não danço, porque eu não saio sozinha para procurar o que eu não perdi e nem vou ver, né? Detalhe. Então, assim, mas assim, quando eu tô numa festinha, que você acha um parceiro, porque eu não tenho nem como mais chamar, ô fulano, vamos dançar. Não dá, se a pessoa não chamar, você não dança. Porque tem aquele filme do Perfume de Mulher, que o Al Pacino dança, né? E ele é cego naquele filme. É um filme belíssimo, né? E ele dança maravilhoso. É uma cena emblemática daquele filme, né? Eu danço bolero, eu danço samba gafieira, eu danço soltinho, maneirão, eu danço. É só me chamar para dançar que eu danço. E aí o povo pergunta, mas como que você dança? Com as pernas, não preciso ver para dançar, tem que ter perna. Perna eu tenho. Uai. Então, sim, mas e o crush? O crush, o que acontece? Fica assim, difícil. Eu toda a vida fui muito tindeira, né? Tinder, aplicativos, hoje zero, né? Porque não tem como você selecionar lá mais um catálogo. Então, assim, fica muito pelo contato visual, ó, pela conversa, por aquela coisa. Eu confesso a você aqui que eu nunca tive uma experiência, porque assim, o pai do meu filho, ele enxerga. Sim. Então assim, eu nunca me relacionei com um homem que não enxerga.
confesso a você que é uma coisa assim que precisa ser quebrada em mim, que eu tenho até um certo preconceito sobre isso, sabe? Que eu falo, desde quando eu era baixa visão, eu falava assim, não, de cego basta eu, né? Porque já é tão difícil. Mas assim, e eu percebo, eu tenho muita vontade de escrever sobre isso, né? As relações para a pessoa com deficiência visual, porque duas coisas que eu não recomendo para mulher cega: namorado cego e filho. Duas coisas que eu não recomendo. Então, assim, porque já é difícil pra gente, mas assim, cada um com a sua especificidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que o namorado dela é cego e ela vive super bem. Pra mim, Débora, por que você tem dificuldade de se envolver com homens cegos, apesar de ter um imã? Sabe? Porque eles se encantam com a comunicação, o seu jeito. Nossa, é utópico, eu tenho. É utópico, eles ficam no imaginário, você dá atenção, você conversa, a pessoa manda pra você bom dia, e você fala bom dia, tudo bem com você? Como é? Nossa, aí já fica, que você é encantadora. E eles são super assim, né? Românticos, declaram assim. Então, assim, mas por que que eu não... Porque o que é importante para mim? Eu sou uma pessoa que vim de um contexto, de um meio, de pessoas que enxergam. E para mim é importante uma vida social, eu gosto, sabe? Eu gosto de ir num restaurante, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de... No show hoje não mais, mas eu gosto de um barzinho, sabe? O cinema também não gosto mais muito, que é muito alto, estrondoso, aquele negócio me incomoda. Mas assim, eu gosto de estar, de sair em um aniversário. A pessoa vai fazer um churrasquinho em casa, chamar... Aí você imagina, 2 pessoas cegas. Para aquela pessoa servir, sabe? Assim, é tudo muito complicado. Então, assim... Os desafios serão maiores. Maiores. E os obstáculos, e os impedimentos... mas tem pessoas igual eu tenho amigas. Isso é uma coisa pessoal sua, né? Né? Então, assim... Mas o que você não enxerga o crush? Quais são os fatores que levam em consideração? É o papo? É a simpatia? Que são, na verdade, as coisas mais importantes, né? Porque a beleza, a aparência passa com o tempo, né, Débora? É aquela coisa, né? Você perde o cego, a primeira coisa que o cego perde, o que me incomodou muito, foi a possibilidade de escolha. Né? Hoje você não escolhe mais, você sai escolhido, minha filha. Porque aí você apaixona, pronto, acabou. Às vezes você fala assim, características de pessoa, né? Por exemplo, eu não me atraio por homem baixinho. Aí você tá lá conversando com o cara baixinho, o cara faz tudo pra você. Porque pra mim, assim, desde quando eu era baixa visão, o que é importante pra mim é atitude. Eu não sou aquela pessoa que me apaixonaria por um Machado de Assis. Você é o ar que eu respiro, nananã. Tá, e aí, meu filho, na prática é o quê? Né? Então, assim, de atitude, não, eu gosto de atitude. E de pessoas, assim, que tenham a possibilidade de acrescentar um novo para mim. Débora, você conhece o vinho tal? Hoje eu não bebo mais, não posso, mas tudo bem. Mas olha, eu quero te apresentar um restaurante tal, uma comida tal. Então, assim, isso para mim é importante. Ser presenteada, adoro, sabe? Embora acontece pouco, mas gosto muito. Então, assim, é a atitude. Por isso que eu acho que é difícil eu me envolver. Porque, assim, eu não me apego a... Agora, se a pessoa parar lá em casa e lá falar, não, vamos fazer tal coisa, vamos passar um final de semana em tal lugar. Meu sonho. Mas não existe, né?